vamos nos render à presença do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. O nosso melhor, Senhor, queremos te dar. Entregar-nos, Senhor, aos teus pés. Sermos tua imagem e semelhança. É o desejo do nosso coração, Senhor. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Oh Pai, que seja esse o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, endireita os nossos caminhos, aleluia. Endireita, Senhor, os nossos caminhos. Glória a Deus, glória a Deus. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de
Deus, sempre mais de Deus. Glória a Deus, Senhor. Te adoramos, Jesus, nesta noite. Te adoramos, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo, Pai amado, que o Senhor ainda vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. Confiamos em Teu infinito amor sobre as nossas vidas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego tudo, sim, por Ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Oh, glória! Recebe essa oração, Pai, que fazemos nesta noite. Em nome de Jesus. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego o corpo e alma. Eis-me aqui, este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, quero ser somente Teu, tão submisso à Tua vontade como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, ó, eu sinto Teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei.
Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Recebe, Senhor, a nossa oração nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, tudo entregamos, Senhor, as nossas vidas ao Teu controle, ao Teu cuidado. Em nome de Jesus, aleluia. A Ti toda adoração, aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. De louvor, digno de louvor, Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. É o Senhor nosso Deus. Diga isso, igreja, em nome de Jesus, bem forte. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Diga isso. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Tu és santo. Santo és Tu, Senhor, sobre todos. Tu és o único Deus, o único Rei, o único Deus que domina sobre tudo, sobre todos. Aleluia. Digno de louvor. Amém. Amém, aleluia, amém, amém. Amém a Ti, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Te adoramos, te adoramos, te adoramos.
porque o Senhor tem nos libertado, Senhor, porque o Senhor tem nos, Pai, tem nos dado nova vida, porque o Senhor tem sido, Senhor Jesus, em todos os momentos conosco, Senhor. Nós te adoramos, te adoramos, te adoramos, Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Só tu és o Rei, aleluia. Para dizer que tu és o Senhor. Reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Glória a Deus, te adoramos mesmo, Senhor. Trazemos a Ti um trono de adoração nesta noite. Recebe, Senhor, a adoração da Tua igreja, dos Teus filhos, Pai, que reconhecem quem Tu és. É o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, Teu é
justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Recebe, Senhor, a adoração da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus, amém? É de coração tudo que eu disser no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. Oh, oh, oh. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. Nós vamos continuar uma mensagem que eu preguei há um mês atrás. Nós lemos o mesmo versículo, mas agora nós vamos focar na segunda parte. Salmos 149, verso 6, diz assim: altos louvores estejam em seus lábios, e uma espada de 2 gumes em suas mãos. Amém? Então, aproximadamente um mês atrás, nós falamos sobre uma arma chamada louvor, e nós usamos esse texto base. E hoje nós usamos o mesmo texto para falar de uma segunda arma, e é o tema da mensagem essa noite, uma arma chamada Bíblia. Amém? Uma arma chamada Bíblia. Amados irmãos, assim como foi falado na outra mensagem, às vezes nós, na nossa distração, não percebemos que estamos em guerra, estamos numa batalha. Quando nós percebemos as pessoas aqui sentadas, né? Se eu parar de falar, o silêncio, né? Não estou ouvindo barulho de míssil, de tiro, não estou ouvindo barulho de tanque de guerra, né? A princípio, aparentemente, está tudo em paz, não tem guerra nenhuma. Mas se os nossos olhos espirituais estivessem abertos, meus irmãos, nós veríamos demônios e mais demônios lutando de todas as formas para nos afastar de Deus. Nós veríamos também os anjos de Deus, que são seres ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Veríamos os anjos guerreando em nosso favor, lutando ao nosso favor. Como eu tenho falado, os anjos não são seres que merecem adoração. Não, eles são seres criados por Deus, e Deus os criou para que eles nos sirvam, para que eles sirvam a igreja. Então, é uma realidade, a grande batalha espiritual que cada um de nós enfrenta. Muitas vezes você não sabe porque fica desanimado, muitas vezes você não sabe porque cai em alguns pecados, muitas vezes você não sabe porque algumas situações acontecem na sua vida para tirar a sua paz, tirar o seu sono, tirar a sua alegria. É porque não entende que grandes batalhas espirituais estão sendo travadas. E se você não usar as armas corretas, você vai acabar perecendo, você vai acabar sendo derrotado no meio das batalhas. A vitória é certa, todo cristão sabe. Todo cristão sabe que, tendo como general Jesus de Nazaré, não tem como perder a batalha. A questão é, nós como soldados do exército de Deus, do exército que tem Jesus como general, devemos guerrear também. Nós sabemos que a peleja é do Senhor, a batalha é do Senhor, mas nós temos que fazer o mínimo, que é tomar a posição. Lembre-se que no Antigo Testamento, como nós falamos na outra mensagem, né? Muralhas caíram através da adoração e do louvor. Eles não precisaram usar espadas, eles não precisaram usar armas de guerra. Eles precisaram dar gritos, brados de louvor, tocar trombetas ao Senhor. Então, se eles não tocassem a trombeta, se eles não dessem gritos de louvor e júbilo, as muralhas não iriam cair. Quem derrubou a muralha foi Deus. Quem estava na frente da batalha era Deus. Mas eles tinham que fazer a parte deles, que era gritar, que era louvar, que era adorar.
Aleluia. E hoje nós vamos falar sobre essa segunda arma extremamente importante, mas que muitas vezes tem sido negligenciada, tem sido esquecida, tem sido deixada de lado por muitos cristãos. Muitos cristãos acham que a Bíblia é um livro que tem que ser lido apenas nos cultos. E aí está o engano, aí muitas vezes entra a sua queda, a sua derrota. Quando você não entende que a palavra de Deus, a Bíblia, é um livro que precisa ser lido todos os dias, entendido, interpretado e colocado em prática. Se você não entender isso, meu irmão, você não vai ter vitória em meio à luta espiritual, à grande batalha espiritual. Então, o primeiro ponto dessa mensagem é a definição. O que é a Bíblia? Então, a Bíblia é um conjunto de livros, são 66 livros, 27 livros no Novo Testamento, 39 no Antigo Testamento, e esses 66 livros foram escritos por homens. Você já deve ter sido abordado por alguma pessoa de outra religião, ou uma pessoa que nem tem religião, e fala assim: não, vocês acreditam na Bíblia? A Bíblia foi escrito um livro por homens. Já me falaram isso muitas vezes, e eu confirmo, realmente foi escrito por homens, mas homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E uma vez que são homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, não entendemos que é uma palavra de homem, e sim a própria palavra de Deus. Deus simplesmente usou esses homens como instrumento para revelar a sua vontade e trazer a sua palavra. Aleluia. Então a Bíblia, para nós que somos cristãos evangélicos, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu queria que você abrisse comigo em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Lembrando que esse texto que nós lemos, o texto base, está falando aí desse segredo, né? Que altos louvores estejam em seus lábios e uma espada de 2 gumes em suas mãos. E Hebreus vai explicar o que seria essa espada de 2 gumes. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Aleluia. A palavra de Deus é como uma espada que é afiada dos 2 lados, que ela corta dos 2 lados. Ou seja, ela penetra profundamente na alma das pessoas, de modo que nada escapa. Aleluia. A palavra de Deus, meu irmão, como diria o grande evangelista Billy Graham, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Tem gente que acha que a Bíblia é um livro ultrapassado, é um livro retrógrado, é um livro que foi escrito por pessoas que viveram em outra época, em outra cultura, não tem nada a ver com a nossa realidade. É porque não leram, é porque não entenderam como ela é atual. Por mais que ela tenha por volta de 2000 anos, que ela foi confeccionada, ela foi elaborada por mais de 2000 anos, mas ela é atual. Quando nós lemos, especial o livro de Provérbios, nós vemos quanta sabedoria, como ela é atual, como ela demonstra tudo aquilo que nós temos vivido, tudo aquilo que tem acontecido nos dias de hoje. E nós sabemos que se passar daqui 100 anos, 200 anos, ela vai continuar sendo atual, ela vai continuar sendo relevante, ela vai continuar sendo útil para instruir, para orientar, para trazer a verdadeira sabedoria que vem do alto. Aleluia. Então, meu irmão, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é como uma espada que é afiada dos 2 lados. Ela não corta brincando, não. Ela corta profundamente. Ela vai lá no profundo da nossa alma, do nosso ser. Ela faz, imagina que, trazendo para os nossos dias, é como um bisturi, aquele bisturi que ele é perfeito, afiado. E o médico, para curar, ele muitas vezes precisa fazer a cirurgia e ele usa como instrumento o bisturi. Então a palavra de Deus é o bisturi nas mãos do Senhor para curar, para nos corrigir, para muitas vezes nos aperfeiçoar. Nós que muitas vezes somos
afetados e impactados muitas vezes, contaminados com o pecado, com essa doença chamada pecado, somente com esse instrumento, somente com a espada do Espírito, somente com o bisturi é que nós seremos corrigidos, purificados e curados. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Pedro ele vai então falar sobre a inspiração da palavra de Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Acompanhem comigo, diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Na tradução Almeida, Revista Corrigida, Revista Atualizada, vai dizer: homens falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo levou esses homens, empurrou esses homens, soprou sobre esses homens a palavra de Deus. E eles foram lá e escreveram aquilo que Deus estava falando para todos nós. Hoje nós estamos aqui, reunidos, congregados no nome de Jesus, estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, porque homens disseram: eis-me aqui, Senhor, e se tornaram instrumentos de poder para escrever aquilo que seria a revelação máxima da vontade de Deus para nós. Então nós cremos em profecia, nós cremos no dom da profecia, mas sabemos que a profecia, essa profecia que muitas vezes nós chamamos, a revelação, ou uma pessoa que revela, o que está acontecendo, ou revela o futuro, nós sabemos que toda profecia que foi de algum homem dos nossos dias, de alguma pessoa, de alguma irmã, de algum irmão, ela tem a sua eficácia, mas ela não pode substituir a profecia maior. A maior profecia para a igreja se chama a palavra de Deus. Toda profecia que não seja a palavra de Deus tem que passar por esse filtro. Se você receber alguma profecia que vai contra os princípios da palavra de Deus, você já pode descartar de cara, já pode rejeitar. Amém? E a Bíblia diz: examinai as profecias, retém aquilo que é bom. Ou seja, nós podemos julgar cada profecia que é proferida pelos homens da nossa geração, pelas pessoas da nossa geração. Agora, a palavra de Deus é a profecia definitiva. Essa aqui a gente não precisa julgar, nós precisamos entender e interpretar da forma correta. Amém? 2 Timóteo 3,15, o apóstolo vai falar sobre o jovem Timóteo, discípulo do apóstolo Paulo, era um jovem pastor que iria cuidar de algumas igrejas. E o apóstolo Paulo, então, ele diz, 2 Timóteo, acompanhe comigo no telão: porque desde criança, Timóteo, você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Continua. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Aleluia! Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você quer ser um crente preparado e capacitado, meu irmão? Você precisa se debruçar e mergulhar na palavra de Deus. Algumas pessoas dizem muitas vezes, que, mas a Bíblia, como eu falei antes, a Bíblia é um livro escrito por homens, é um livro, que as pessoas acreditam, mas é um mito, é uma fábula. Mas não, nós cremos, como diz lá, volta aí no versículo 15. Ele está falando para Timóteo que desde criança, desde pequenininho, ele foi ensinado nas sagradas letras. E essas sagradas letras, a palavra de Deus, é aquilo que nos torna sábios para a salvação. Uma vez eu estava falando com uma pessoa sobre a Bíblia, e a pessoa falou: nossa, mas você fala demais da Bíblia e você só pensa na Bíblia. E cheguei a ser acusado de ser bibliólatra.
Você está idolatrando a Bíblia, adorando a Bíblia. Eu não adoro a Bíblia. Eu não adoro a palavra de Deus, eu adoro o Deus da palavra. Mas eu não conheceria a Deus se não fosse pela sua palavra. Eu não conheceria o Evangelho que me salvou. É claro que Jesus, Ele é o verbo vivo, é o verbo que se fez carne, Ele é a palavra encarnada. Ele é superior a esse livro que nós carregamos. Mas eu não conheceria Jesus se não fosse por esse livro. Você não conheceria o Evangelho, não teria oportunidade de receber a salvação se não fosse pela pregação do Evangelho. O Evangelho está na palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós vemos no versículo 16, Paulo já dá algumas dicas da importância dessa arma poderosa na nossa batalha espiritual, na nossa guerra. Como essa arma é útil, para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir, meu irmão. Nós precisamos de instrução, muitas vezes precisamos ser chacoalhados, muitas vezes precisamos ser corrigidos. E a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, ela tem esse poder. Quando você lê com fé, quando você pede para Deus falar com você através da palavra de Deus, meu irmão, ela transforma a sua vida. Aleluia. E nós vamos para o segundo ponto da mensagem, é exatamente falar dos benefícios. Já foram falados aí pelo menos 4 benefícios, mas vamos falar de mais alguns. Em Efésios capítulo 6, versículo 17, fala que nós temos que pegar o capacete da salvação, usar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Qual é o tema da mensagem essa noite? Uma arma chamada Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo está aqui dando uma dica na sua batalha espiritual, na sua luta contra Satanás e os demônios. Você tem uma arma de ataque. Você tem uma arma de defesa, escudo da fé, que ele vai falar antes. O escudo da fé é o que faz os dardos inflamados do maligno serem apagados. Você tem uma proteção na sua mente, que é o capacete da salvação. A certeza de que você é salvo é o que vai proteger a sua mente. Mas você tem uma arma de ataque, que é chamada da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, nós somos pessoas que andam armadas. Só que a nossa arma não é uma arma humana, é uma arma espiritual. Aqui está a nossa arma, é a espada do Espírito. É com ela que nós atacamos aquele que vem contra nós. Não atacamos pessoas, nós atacamos os principados e as potestades. A palavra de Deus, então, é uma arma de ataque. Mais um benefício, Salmo 119, verso 11. Salmo 119, verso 11. Vai dizer que, o salmista vai dizer que ele escondia a palavra de Deus no coração para não pecar contra Deus. Você quer vencer o pecado, meu irmão? Às vezes existem pecados recorrentes, pecados que muitas vezes estão sempre diante de você. Existem tentações que sempre estão batendo na porta do seu coração. E você fala, por que eu sempre caio em alguns pecados? Por que é tão difícil vencer o pecado? Meu irmão, e é difícil mesmo. O próprio Jesus foi tentado, mas ele venceu todas as tentações. Ele não caiu em nenhum pecado. Mas sabe por quê, meu irmão? Com 12 anos, Jesus já estava discutindo com os doutores da lei acerca das Escrituras Sagradas. Um judeu com 5 anos de idade, ele já começa a ser alfabetizado com as Escrituras, com a Torá, com a lei, com o Pentateuco. De Gênesis a Deuteronômio. Um menino de 5 anos, quando ele tem 12 anos, ele já sabe grande parte dos primeiros livros da Bíblia, ele já sabe grande parte de cor. Então, meus irmãos, muitos crentes têm perdido na luta contra o pecado, porque não têm guardado a palavra de Deus no coração. Não têm mergulhado, não têm estudado, não têm buscado a palavra como um alimento espiritual. E por isso, quando chega o pecado, ela está fraca, ela não tem resistência, ela não consegue vencer e acaba sempre caindo nas mesmas coisas. Então, meu irmão, vemos mais um benefício. A palavra de Deus é a melhor ajuda que você pode ter contra o pecado. Aleluia. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. No mesmo Salmo 119, só que no versículo 105. Salmo 119, verso 105, ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho.
Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Você sabia que o mundo anda em trevas, não sabia? Quem já viveu a experiência de acabar a força em casa e não tem uma vela? Na época que não tinha celular com lanterna, né? Hoje é fácil, né? Os celulares têm lanterna, mas na época em que não existia celular e você esqueceu de comprar a vela. E aí acabou a força. Não é terrível? Você anda, por mais que você conheça a casa, a mobília da sua casa, muitas vezes você está andando assim e bate a canela e bate o pé em alguma coisa. E tropeça em alguma coisa. Agora imagina a gente andar no mundo inteiro. E no mundo a gente vai ter buraco, vai ter o rio. Às vezes eu vou estar num lugar perigoso que vai ter animais perigosos. Imagina estar 100% sem luz. Assim é a vida espiritual das pessoas. As pessoas, de acordo com a palavra de Deus, as pessoas andam em trevas. As pessoas andam em trevas. A única forma de nós andarmos neste mundo sem tropeçar é com luz. E o que diz Salmo 119, verso 105? A tua palavra é a lâmpada para os meus pés. Imagina, meu irmão, nunca vi isso, mas poderiam inventar, né? De repente já existe, eu não sei. Uma bota, um sapato que tem lanterna na ponta dele, né? Aí você vai andando, por mais que está escuro, você vai enxergando. Tropeçar em alguma pedra você não vai, né? Mas no mundo espiritual você já tem esse calçado. É a palavra de Deus. Ela é a lâmpada do seu pé. Aleluia. É ela que ilumina o seu caminho. É ela que te ajuda a enxergar. Olha, aqui tem um embaraço. Aqui vai ter um muro. Aqui vai ter uma pedra. Eu não vou tropeçar nessa pedra, porque a palavra de Deus, ela clareia tudo, ela mostra tudo. Aleluia. Mateus capítulo 4, verso 4. Nós vemos na tentação de Jesus, lembrando que Jesus foi tentado em 3 áreas, e ele ensinou ali no versículo 4 que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, com isso Jesus estava dizendo que você tem o alimento físico, mas você tem o alimento espiritual, que é muito mais importante do que o alimento físico. Você tem o pão que você compra na padaria, mas você tem o pão vivo que desceu do céu. E você pode se alimentar e deve se alimentar com esse pão todos os dias. E nós encontramos esse pão, sabe aonde? Não é numa padaria, em qualquer esquina por aí. Nós encontramos na palavra de Deus. A palavra de Deus é o melhor alimento que você pode ter para a sua alma. Você quer ficar forte espiritualmente? A gente costuma, né? Nós que já temos um tempo na caminhada cristã, em reuniões de oração, era comum as pessoas falar assim, no momento que era para fazer os pedidos de oração, as pessoas falavam assim, eu quero pedir pela minha vida espiritual. Eu quero que você ore pela minha vida espiritual. Sendo que, na verdade, para melhorar a vida espiritual, não é uma oração que vai te ajudar. A oração até pode ser um complemento, mas o que realmente vai fazer você ficar forte espiritualmente é você se alimentar com a palavra de Deus. Esse é o alimento que fortalece o crente. Esse é o alimento que faz você ficar forte espiritualmente. Aleluia. Você faz regado com a oração, é uma maravilha. Aí junta, né? O Espírito Santo, a oração, a palavra. Meu irmão, ninguém vai te segurar, ninguém vai te resistir. O inferno pode até se levantar, meu irmão, mas ele vai cair. Por quê? Porque você vai estar robusto, você vai estar forte. Agora, uma pessoa que malemar ouve a Bíblia nos cultos de domingo, não espere que essa pessoa seja forte, resistente, tenha imunidade contra as bactérias, os vírus, espiritualmente falando, que são os demônios. Não espere. Já viu uma pessoa desnutrida? Já viu uma pessoa que não se alimenta há muito tempo? Qualquer gripezinha, qualquer doença, meu irmão, pode levar a pessoa embora. Não é isso? Nós vemos as crianças, né, na África que por desnutrição acabam morrendo. Não é só morrendo de fome, é por causa da fome, por falta de alimento, por falta de nutrientes que os alimentos dão. Eles não têm resistências às doenças. Então, da mesma forma é a nossa vida espiritual, meu irmão. Para você resistir no dia mal, para você conseguir ficar de pé diante dos ataques, das ameaças, diante dos vírus, das infecções espirituais, você precisa estar alimentado, você precisa estar nutrido.
A não ser que você seja uma pessoa que fala assim, eu consigo ficar forte, saudável, comendo arroz e feijão uma vez só na semana. Você consegue? Já experimentou comer só uma vez na semana? Ficar 6 dias sem comer? Você acha que você vai ficar forte? Você acha que você vai ficar saudável? Não vai, meu irmão, você sabe. Então você precisa de água, você precisa de alimento todos os dias. E o brasileiro, né, que vive uma vida mais ou menos, ele consegue ter pelo menos 3 refeições por dia. Não é isso? Por que com a palavra de Deus a gente quer limitar a 1 horinha no domingo? No máximo 1 hora, né? Porque as pregações duram uns 40 minutos, em média. Então, não pense que 40 minutos ouvindo a palavra de Deus não é o suficiente para te tornar uma pessoa forte, como Moisés, como Elias. Não, você não vai, meu irmão, você precisa colocar os seus olhos na palavra todos os dias. Assim como você toma o seu cafezinho, você come o seu pão todo dia, assim como você come arroz e feijão, nesse friozinho come a sua sopa, o seu caldo, né? Você não come todo dia e pelo menos 3 vezes por dia? No mínimo 2 vezes por dia você come. Então, a palavra de Deus, irmão, você precisa meditar nela dia e de noite. Só então seus caminhos prosperarão. Só então você vai ser vitorioso na sua luta espiritual, na sua batalha espiritual. Então nós aprendemos até aqui, alguns benefícios da palavra de Deus. Além de instruir, corrigir, orientar, ela é uma arma de ataque. Ela nos ajuda contra o pecado. Ela ilumina o nosso caminho para que não tropecemos. E ela também é o alimento que nos dá saúde espiritual, nos dá força espiritual. O terceiro e último ponto ela é uma arma poderosa, mas ela precisa ser usada corretamente. 2 Timóteo 2,15, o apóstolo Paulo vai dizer, mais uma vez ao jovem Timóteo, procura te apresentar como obreiro aprovado que não tem com que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Olha lá, procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Se ele disse que o obreiro aprovado é o que maneja bem a palavra da verdade, o obreiro que não é aprovado é aquele que maneja, mas não maneja bem a palavra da verdade. Então, meu irmão, a Bíblia é um livro que ele precisa ser lido com atenção, não pode ser lido às pressas. Ele tem que ser lido, você tem que meditar, você tem que mastigar, você tem que entender o contexto. Não se limite a abrir a caixinha de promessa, eu vou tirar um versículo para ver que se vai me dar sorte hoje. Não, meu irmão. Essa não é a conduta adequada a um seguidor de Jesus. Você precisa ler. Você lê o versículo? Lê os versículos que vêm antes, lê os versículos que vêm depois, e entenda como era o contexto da época, como que era a cultura da época. Hoje você tem o Google, hoje você tem muitas ferramentas, você tem várias traduções. Se não entendeu uma tradução, pega uma tradução mais simplificada. Mas se esforce, vai atrás, corre atrás, para manejar bem a palavra da verdade. Por quê, meu irmão? Lembre-se que quando Jesus foi tentado, em uma das 3 tentações, ele foi tentado com a própria palavra de Deus. Satanás, sutilmente, porque às vezes eu e você não conhece tanto, né? Mas Satanás conhece. Satanás sabe o que está escrito aqui. Ele tentou Jesus usando a própria Bíblia, mas usando fora do contexto, usando de maneira equivocada. Ele forçou o texto para tentar influenciar Jesus a sair da missão e sair do propósito. Então, é interessante você notar, meu irmão, que por mais que o diabo tentou Jesus, Jesus venceu as 3 tentações. E sabe de que maneira ele venceu? Usando a palavra de Deus. Foi com a palavra que Jesus venceu. Aleluia. A primeira tentação está lá em Mateus 4, do 1 ao 11. A primeira tentação foi a respeito de transformar pedras em pão. Jesus estava ali 40 dias e 40 noites sem comer, jejuando. E é óbvio que ele sentiu fome. E aí vem Satanás e fala, olha, transforma essas pedras em pão. E o que Jesus responde? Nem só de pão viverá. Mas antes de falar nem só de pão viverá, o que ele disse? Ele usou uma arma, ele falou assim, está escrito.
Amém? Você só vai vencer Satanás, meu irmão, olhando para ele e falando assim: Satanás, você vem contra mim, você está me acusando, você está falando, mas está escrito. Amém? É sua arma de ataque. E ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que Jesus estava citando? Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Essa frase, nem só de pão viverá o homem, não apareceu aqui pela primeira vez. Estava lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Olha lá: assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam. Agora olha bem: para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus recitou a palavra para vencer Satanás. Satanás tentou ele no ponto fraco. Ele estava com fome, com muita fome, 40 dias sem comer. Falou: come pão. Eu posso comer pão, mas está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, porque a palavra é um alimento superior, a palavra é um alimento melhor. O pão vai me alimentar aqui no meu físico temporariamente, mas a palavra me alimenta eternamente e me conduz para uma vida eterna. Aleluia. Segunda tentação: você não é o filho de Deus? Se joga do templo. Levou ele, lembrando que naquela época o templo era alto, era como a altura de um prédio, né? Levou na parte mais alta do templo. Falou: se joga daí, Jesus. E nessa tentação, a segunda tentação, Satanás falou: não, agora eu derrubo ele, porque eu vou usar a Bíblia. E quantos cristãos, meus irmãos, têm caído? Sabe por quê? Porque têm escutado a Bíblia de maneira distorcida. Muitas vezes ouve uma pregação, ouve um versículo de maneira equivocada, mal interpretada, fora do seu contexto e acaba sendo enganada. Tem gente fazendo coisas que são antibíblicas, mas muitas vezes eles vão usar a própria Bíblia para defender aquela prática errada. Então você quer ver um exemplo, meu irmão? Você quer ver um exemplo? No Antigo Testamento, nós sabemos que mulher era apedrejada. Está na Bíblia. Uma pessoa vai apedrejar outra e fala assim: não, mas não estou fazendo nada de errado. Eu estou fazendo aquilo que estava na Bíblia, né? Quer dizer, usou a Bíblia, mas usou da forma correta? Não entendeu um contexto. Era na antiga aliança, era outro sistema, era o judaísmo, não era nem o cristianismo. Não é? Então a Bíblia precisa ser lida, interpretada e aplicada de maneira correta. Então o diabo usou o Salmo 91, versículo 11 e 12, para tentar Jesus, dizendo: se joga daí, porque ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito, para que você não tropece em pedra alguma. Então, se Jesus fosse alguém fraco na palavra, né? Fosse alguém que não conhecesse a palavra, ele fala: é verdade, está escrito lá mesmo, Salmo 91, né? Que os anjos vão me guardar, então eu vou me jogar daqui, que Deus vai enviar os anjos. Só que uma coisa é você estar correndo um perigo que você não procurou. Você está correndo perigo, os anjos vão te guardar. Agora, você mesmo se lançar ao perigo apenas para colocar Deus à prova, aí Jesus vem e fala assim: ah, você está usando a palavra para tentar me enganar? Pois agora eu vou usar a palavra, mas da maneira correta. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Jesus está recitando Deuteronômio 6,16. Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Não ponham à prova o Senhor teu Deus. E aí Satanás está tentando fazer Jesus quebrar um mandamento usando um versículo de maneira distorcida. Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado para não ser enganado. A terceira tentação foi relacionada à ostentação, ao poder. Poder e dinheiro é o que tem corrompido muitas pessoas. Se existe corrupção no Brasil, é porque os homens buscam por poder e por dinheiro. Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se você muitas vezes fica espantado com o que acontece lá em Brasília, né? No Congresso, saiba, meu irmão, isso é algo tão atual biblicamente, né? A gente vê na Bíblia um livro escrito há 2000 anos atrás falando que
por amar ao dinheiro, as pessoas vão se envolver em muitos males. É a raiz de todo o problema que a gente vê na sociedade. A raiz, muitas vezes, se você puxar, é o amor ao dinheiro. Por amor ao dinheiro, as pessoas traem. Por amor ao dinheiro, as pessoas matam. Por amor ao dinheiro, as pessoas se corrompem. Por amor ao dinheiro, meu irmão, as pessoas são capazes de vender até a própria mãe. Matar o próprio irmão. Então, meus irmãos, Satanás ofereceu isso, poder, riqueza. Olha, mostrou todos os reinos do mundo, e o esplendor, e a glória. Tudo isso eu te darei, Jesus, se você se prostrar, é apenas se ajoelhar um pouquinho e me adorar. Olha, não vai doer nada, não vai custar nada, é só se ajoelhar um pouquinho e me adorar. Aí Jesus finaliza então, ele completa a vitória usando a palavra. Versículo 9. Não, versículo 10 mesmo, né? Retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. Aleluia. Ele está recitando Deuteronômio 6:13. Então, só com Deuteronômio, Jesus venceu 3 tentações. 3 tentações, usando a palavra de maneira equilibrada, de maneira bem interpretada. Então, se você está afiado na palavra, o diabo não vai te enganar. E nenhum filho do diabo também vai te enganar, meu irmão. Se você estiver afiado na palavra, mergulhado na Bíblia, meu irmão, estudando, meditando, em oração, pedindo a ajuda do Espírito Santo, o diabo pode até se levantar, meu irmão, mas não vai conseguir te derrubar. Aleluia. Nós podemos citar também hoje que nós já estamos com o Novo Testamento completo. Na época que Jesus estava sendo tentado, o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Mas hoje, na nossa geração, já está completo o Novo Testamento. Nós poderíamos citar nessa última tentação Marcos 8:36, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tem gente que está se desgastando, se sacrificando, se corrompendo para ficar famoso, para ficar rico, para ter poder. E eu pergunto, e é o que a palavra de Deus diz: o que adianta, meu irmão, você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A gente ouve falar de pessoas que fizeram um pacto, né, com o diabo para conseguir dinheiro, fama, poder. O que adianta? A vida comparada com a eternidade, a nossa vida aqui na terra, comparada com a eternidade, é um sopro, é um grão de areia no meio do deserto, é uma gota no meio do oceano, não é nada. O que adianta? Ainda que eu me tornasse a pessoa mais rica do mundo e vivesse 100 anos, esses 100 anos, quando eu entrasse na eternidade, não seria nada, é inútil. Mas é assim que Satanás tem enganado muita gente. Vai lá, faz aquilo mesmo. Você vai ser feliz. Só com dinheiro, com poder que você vai encontrar felicidade. É a maior mentira. E muitas vezes essa mentira está entrando dentro das igrejas. Muitos têm prometido dinheiro, fama e poder. As pessoas têm se motivado, têm colocado a esperança nessas coisas. E Jesus nunca prometeu dinheiro e poder para ninguém. Ele prometeu perdoar os seus pecados e te dar a vida eterna, a salvação. Ele disse: no mundo 3 aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele vai te dar a vitória contra o mundo, a vitória contra o pecado, a vitória contra Satanás, e vai te ajudar até chegar na eternidade. Aleluia. Prefiro ser pobre, meu irmão, e ter a minha salvação, do que ser rico e não ter a vida eterna. Para concluir essa mensagem, meus irmãos, eu queria ler com você Mateus 7:24. Mateus 7:24. Se você não entendeu nada até aqui, preste atenção nesse texto. E nós já vamos finalizar. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Nós vamos ler até o 27. Diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa
sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Meu irmão, todo cristão vai passar por luta, por tribulação. Eu quero dizer para você, meu irmão, o vento às vezes vai soprar na sua vida. O rio muitas vezes vai subir. A tempestade pode bater na sua porta. A tempestade pode tentar tocar na sua família. E muitas vezes a tempestade, o vento forte, o rio, a chuva, desanima, traz desespero, derruba. A gente vê casos, lá em São Paulo, de pessoas que perderam as suas casas, perderam os seus bens, por causa de enchente, chove muito, começa a transbordar, os rios transbordam, os córregos transbordam, e a pessoa perde tudo, não é? E quantos na vida espiritual não têm perdido tudo? Quantos na vida espiritual não têm naufragado, não têm perecido, não têm muitas vezes entregado os pontos, têm desistido da fé, têm abandonado o Senhor? Sabe por quê? Porque chegou a chuva e ele não estava firmado na rocha. Ele até ouvia a palavra, mas não colocava em prática. Então, meu irmão, essa é uma das maiores armas que você tem na sua batalha espiritual. Quando o dia mal chegar, quando o rio transbordar, quando a chuva cair, quando o vento soprar, é a prática daquilo que está escrito neste livro que vai te fazer ficar de pé. Aleluia. Porque, como diz a palavra de Deus, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Para ser uma pessoa inabalável, ou seja, não está isenta de passar por problemas, não está isenta de ser atacada, mas uma pessoa que confia no Senhor, confia na palavra de Deus, ouve e pratica as palavras de Jesus. Meu irmão, pode vir um míssil, pode vir uma bomba, pode se levantar um inferno, essa pessoa vai continuar de pé. O diabo vai tentar derrubar, mas quem vai cair é ele, porque a pessoa estará firmada na verdade da palavra de Deus. Quem ouve e não pratica é como aquele que constrói sua casa sobre areia, sem alicerce, sem firmeza, sem sustentação. Já viu aquele crente que vive caindo, vive, desanimando, vive... Qualquer coisa desvia, qualquer coisa vai embora, Por quê? Porque não está firmado na palavra. Pode até ser um ouvinte, mas não é um praticante. Então, meu irmão, a orientação do Senhor para todos nós é: mergulhe na palavra e coloque em prática aquilo que você aprender. Porque você vai ter uma vida vitoriosa, você vai vencer o inferno, você vai vencer as lutas, você vai vencer o pecado, você vai vencer a velha natureza que constantemente quer ressuscitar dentro de você. A velha natureza, o velho homem foi sepultado nas águas do batismo, mas constantemente vai querer ressuscitar, somente firmado na palavra, somente praticando a palavra, meu irmão. Nós vamos manter o velho homem, a velha natureza morta, crucificada, e vamos ter vitória até chegar o dia em que o Senhor vai voltar. Para finalizar, eu quero dizer: Jesus está voltando e Ele virá buscar a sua igreja. A sua igreja não é esse prédio não, e nenhum outro prédio religioso, nenhum templo religioso. Os prédios vão ficar. Quem vai subir vai ser os remidos, as pessoas que ouvem e praticam a palavra de Deus. Não, nem adianta, meu irmão, você falar assim: não, mas eu vou subir porque eu já me batizei, eu tomo ceia, eu vou para a igreja. Isso é importante. Isso é uma característica do salvo. Mas não necessariamente todo mundo que faz isso está salvo. Amém? A maior característica é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, diz o Senhor. Mateus 7, nem todo aquele que me diz Senhor entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. E aonde a vontade do Pai está revelada, meu irmão? Na palavra de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Oh, meu irmão, o Senhor quer mudar a sua vida, quer que você saia da mesmice. Ele quer que a paralisia espiritual acabe. E para isso, Ele está te convidando
ouça a minha voz, leia a minha palavra, medite, estude, pesquise e coloque em prática. Ah, mas é difícil de entender. Você já tem uma coisa que você pode entender. Você tem que amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você já sabe que essa é uma das maiores verdades bíblicas. Então coloque em prática. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ame o seu próximo como você ama a você mesmo, meu irmão. Para ter uma vida vitoriosa. Uma vida onde os problemas estão abaixo e não acima de nós. Aleluia, vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. É um privilégio ter essa arma de ataque. Aqui nós somos instruídos, exortados, consolados. Aqui nós recebemos sabedoria. Aqui nós temos luz para iluminar o nosso caminho. Na tua palavra, Senhor, ó Pai, nós temos a força para vencer o pecado. É na tua palavra que nós vencemos Satanás e os demônios e todas as tentações. É na tua palavra, Senhor, que nós somos alimentados espiritualmente. Então eu te peço, nos leva, Senhor, nos leva a ter intimidade com a tua palavra. Assim como nós desejamos ter intimidade na oração, intimidade com o Espírito Santo, queremos, Senhor, ó Pai, devorar este livro. Queremos nos alimentar com este livro, Senhor. Assim como nós comemos arroz e feijão, assim como nós comemos o pão diariamente, nós queremos comer deste pão que veio do céu. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, deste maná espiritual. Nós queremos, ó Pai, nos fortalecer. Não queremos ser uma igreja fraca. Não queremos ser um povo desnutrido. Não queremos ser pessoas que caem facilmente, que desanimam facilmente. Nós queremos ser pessoas fortes, inabaláveis. Queremos ser pessoas resistentes. Quando o vento soprar, quando o rio transbordar, oh Senhor, nós queremos permanecer firmes. Nos capacita, Senhor, em nome de Jesus, a ler, compreender, meditar, praticar as palavras, Senhor, deste livro, Senhor. Nos capacita a usar de maneira correta e equilibrada. Não permita, Senhor, que o teu povo seja enganado, iludido com textos distorcidos. Senhor, ó Pai, com frases bíblicas que estão fora do contexto, Senhor. Assim como Satanás tentou a Jesus no deserto, usando a Bíblia, muitas vezes, Senhor, ele vai nos tentar também. Nós temos compreensão disso, mas nos ajuda a ter entendimento, discernimento, Senhor. Nos ajuda a compreender, Senhor, a tua vontade de acordo com a tua palavra, Senhor. Faz deste povo, faz dessa igreja um grande exército, Senhor. Faz um grande exército, Senhor, que não se envergonha. Faz dessa igreja, Senhor, obreiros aprovados que não tem com que se envergonhar, mas que manejam bem a palavra da verdade, Senhor. Em nome de Jesus, faz os meus irmãos, cada um de nós, Senhor, manejar este livro, Senhor. Para que ninguém, Senhor, ninguém venha, Senhor, nos enredar em filosofias. Que ninguém venha nos enganar, Senhor, com conceitos humanos, mas que possamos estar firmes, Senhor. Que possamos defender a razão da nossa esperança, baseado no conhecimento da Tua palavra. É o que eu te peço, Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos, leva cada um para os seus lares, debaixo da Tua proteção. E ao despedir nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Vai em paz, meu irmão. Deus te abençoe. Amo vocês em Cristo Jesus. Em tuas promessas descansarei. Em tuas